E aí, gente, beleza? Aqui é o professor Vladimir, tudo jóia com vocês? Tô hoje aqui com essa camisa aqui do Confiança, né? Meu time do coração que vai jogar mais tarde contra o Figueirense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o vídeo de hoje não é para falar de futebol, não. É para falar mais uma vez sobre as polêmicas que estão sendo feitas, que estão sendo narradas a respeito dessa pandemia, né? Eu não gosto nem de falar essa palavra, porque quando a gente fala pandemia, né, o pessoal até às vezes nem conhece o sentido, o que é que significa essa palavra pandemia. A gente tem três termos, né? A epidemia, a endemia e a pandemia. Quando você fala em epidemia, você está dizendo que de uma hora para outra o número de casos de uma determinada doença subiu em um determinado local, que normalmente volta a cair, né? A gente tem uma epidemia de ebola, que foi marcada lá na África, em uma região da África ali setentrional, né? Subiu o número de casos e depois caiu. Então a gente tem uma epidemia. Endemia é quando você tem uma quantidade de casos que aumentou e que se estabilizou ali. Por exemplo, a gente tem os agentes de endemias nas cidades, né? Por exemplo, para combater a dengue. Então a gente sabe que o número de casos de dengue é alto aqui no Brasil. Então ela cresceu o número de casos e se estabilizou em um determinado momento. Pode cair? Claro que pode cair. É só a gente fazer, é só os órgãos especializados fazerem ações a respeito. E o que é pandemia? Quando a gente tem um aumento do número de casos de uma determinada doença a nível mundial, né? Então vamos falar de pandemia agora. Existe uma pandemia de tuberculose há muito tempo, existe uma pandemia de H1N1 há muito tempo. Existe pandemia de um monte, de malária, né? A malária é espalhada no mundo. Onde tem floresta tropical tem malária. Mas esse ano, com o surgimento do SARS-CoV-2, né, o popular Covid-19, os governantes mundo afora resolveram que ela é a pandemia da vez, né? E vocês lembram lá no início, a gente começou a fechar tudo aqui no dia 17 de março, né, aqui no Brasil. Outros países um pouquinho antes. Vocês lembram que no início os números eram estarrecedores, né? Tem um biólogo, meu Deus do céu, queimando a minha profissão, né? Tem um biólogo chamado Ítalo Yamarino, se diz ele muito conhecido e muito capaz, até hoje ele está errando todas as projeções, né? Que ele disse que se não fizesse nada, em 3 meses morreriam 6 milhões de pessoas no Brasil. Repara, né? Que número. E se fizesse alguma coisa, e alguma coisa que ele queria fazer era um lockdown, fechar tudo, mesmo assim, em 3 meses morreriam 1 milhão de pessoas. E a gente já viu que não é isso. Então a gente vai desmistificar, esse vídeo é para a gente desmistificar algumas coisas a respeito desse vírus e dessa, aspas, pandemia, né? Vamos começar pelos números. Esses números estão muito... A interpretação desses números está sendo muito mal feita, né? No mundo, 62 milhões de pessoas contraíram o vírus. Aí a pessoa fica, oh meu Deus do céu, 62 milhões de pessoas contraíram o vírus, porém 48 milhões estão curados com esse vírus. Ninguém dá esse número aí, né? A interpretação só vale para um lado. E mesmo quando você pega 62 milhões de pessoas que contraíram o vírus, faça uma matemática básica, uma regra de 3. Quantos por cento isso dá para o total da população humana do mundo? A população humana está chegando a 8 bilhões, 7 bilhões, 800 e tantos mil habitantes existem no planeta Terra. Vamos fazer uma conta, eu vou por parte com vocês, né? 7 bilhões, eu vou arredondar em 7 bilhões. Vou baixar até um pouquinho para melhorar. Quanto é 10% de 7 bilhões? 700 milhões. Quanto é 1% de 7 bilhões? 70 milhões. A gente está com 62 milhões de pessoas infectadas com Covid-19 no mundo. Ou seja, menos de 1% da população mundial. Mas isso não quer dizer nada. Porque aí a gente já vai para a segunda informação. A letalidade desse vírus. Qual é? Então, os números chegam a 6 milhões de mortes, né? No mundo, viu? Em 10 meses. O Ítalo Yamarino disse que ia morrer 6 milhões em 2 meses aqui no Brasil, se não fizesse nada. 3 meses, né? Pois bem, menos de 0,01 da população mundial morreu em 10 meses, em quase um ano, por conta desse vírus.
Aqui no Brasil são 170 mil, 172 mil pessoas que foram atestadas à morte por conta do Covid-19. Eu tenho as minhas dúvidas em relação a esses números, né? Porque pouca gente faz essa pesquisa. E nesse bolo eles botam mortes por Covid-19 e em investigação. Essas investigações eu não sei como é que eles fazem depois de morto, eu não sei que tipo de investigação eles fazem com a pessoa para saber se foi mesmo. Eu vi vários atestados de óbito com muita informação, né? AVC, na mesma pessoa, viu? Teve um AVC, teve uma parada cardíaca, era diabético, era coisa e tal, papai. No final tinha suspeito de Covid-19. Aí, como ninguém faz nada, eles vão lá e colocam na conta, né? O Rodrigo Constantino, aliás, o Guilherme Fiuza, ele tem um vídeo massa falando sobre a queda do número de mortes e de outras doenças, pneumonia, tuberculose, doenças cardíacas, etc. Como caiu? Caiu até em 70% algumas delas. Impossível, isso não acontece. Então, estão pegando essas pessoas, desculpem, estão pegando essas pessoas e estão colocando na conta do Covid-19, né? Então, a taxa de letalidade é baixíssima. Os grupos de risco são os, principalmente, viu? O pessoal bota aí idoso primeiro, mas principalmente é quem é doente, quem tem comorbidades. Vocês sabem o que são comorbidades? É quando você tem duas ou três ou mais doenças na mesma pessoa, né? E alia-se a isso com a idade. A pessoa que tem idade já sabe, o corpo já está muito desgastado. Então, esses são os grupos de risco. Quem é saudável não é grupo de risco. Ah, mas fulano de tal com tantos anos morreu. Esse fulano de tal tinha algum problema de saúde. Não é porque é jovem que não tem problema de saúde. Então, quem é saudável, adulto, jovem e principalmente criança, não é grupo de risco. E está se mostrando pelos números. A letalidade neles é baixíssima, é 0,0001%. Né? Vamos à terceira informação. Tratamento. Hoje tem tratamento. Nós temos pelo menos, são mais, viu? Mas temos pelo menos conhecidas aqui. Eu vou falar de 3 conhecidas aqui. 3 drogas que não são especificamente para combater o Covid-19, que é um vírus, né? Mas são 3 drogas que estão se mostrando eficientes. E não adianta vir com blá 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 dizendo que não é não, que estudo disso, estudo daquilo, comprovaram. Não, os estudos no mundo todo comprovaram que elas são eficientes. Quem está falando dessas besteiras aí, vá procurar ler, vá procurar ver como é a ação dessas drogas em relação à replicação viral. Vamos lá que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Os vírus, eles são parasitas celulares obrigatórios e eles são específicos. Cada vírus gosta de um tipo de célula. Os parasitas celulares, os vírus, eles precisam de uma célula para fazer uma coisinha básica que todo ser vivo faz. Vírus não é nem uma célula, né? Vírus é um composto formado por uma cápsula proteica, um capsídeo, e lá dentro tem o ácido nucleico, que é o material genético dele. E alguns por fora, que é o caso do SARS-CoV-2, tem uma capinha, um envelope viral, que é um pedaço de uma membrana de uma célula que ele arrebentou há outro tempo, né? Pois bem, esses seres fora da célula, eles são cristalizados, eles não são seres vivos. Eles precisam de uma célula para poder fazer a sua reprodução. E aí o que é que acontece? A célula hospedeira, quando recebe ele, não sabe que ele está entrando, ele entra no núcleo dessa célula, procura o DNA dessa célula para induzir ele a fazer cópias de si. Depois de muitas cópias, o que é que ele faz? Ele induz de novo a célula, através do seu DNA, do DNA da célula, a produzir novas cápsulazinhas. E depois, cai fora, mata a célula e cai fora. É uma progressão geométrica. Entra sai 1024, digamos, vírus novos. Cada um desses 1024 vai atrás de uma nova célula, e cada célula nova infectada, mais 1024 cada uma delas, né? É uma reação em cadeia. É assim. Então essas drogas, elas agem impedindo que o vírus se replique. O pessoal fala replicação. O que é replicação? Não, replicação é um termo que a gente usa quando a gente quer falar num DNA, criar cópias dele mesmo. No caso, o material genético do SARS-CoV-2 é um RNA. No caso de vírus, pode. Os vírus não têm os 2 ácidos nucleicos, só tem um. Então, o que ele tiver é o material genético. Como é que a hidroxicloroquina age? Eu vou falar bem rápido para não entediar todo mundo, que é bem técnico isso aí, né? A hidroxicloroquina, ela age modificando o pH. O que é pH? Potencial hidrogênio iônico, que é para medir se aquele ambiente está ácido, ou se é alcalino, ou se está neutro, né? Então ele modifica o pH de duas organelas
Então quem estudou biologia sabe que são organelas citoplasmáticas, são os órgãos da célula. Então duas organelazinhas, um é o lisossomo, que é o responsável por fazer a digestão celular, a autólise, a autofagia, e o outro é o complexo golgiense, que dá origem aos lisossomos e que cria novos compostos proteicos, né? Mudando o pH dessas duas organelas, primeiro, o lisossomo ele é quem destrói, o vírus gosta do lisossomo, quando ele entra na célula, o lisossomo ele destrói a capa do vírus. E aí o material genético está livre para fazer o seu ataque dentro da célula hospedeira, né? Já o complexo golgiense ele é o responsável por fazer novas cápsulas. Quando ele recebe a ordem lá da célula, ele cria novas cápsulas para aqueles novos vírus poderem sair tranquilos e protegidos quando a célula for morta, for destruída, né? Pois a hidroxicloroquina faz isso, modificando o pH, não tem ação nem de lisossomo, nem de complexo golgiense. Logo, os vírus entram na célula, mas não fazem nada, não tem replicação nela. Então, posteriormente, vai vir o sistema imunológico e atacar esses vírus que entraram lá e acabou-se. Como é que a ivermectina age? A ivermectina, os vírus quando entram, que tem que parasitar a célula, tem que ir atrás do DNA da célula. Onde é que está o DNA? O nome é um ácido nucleico, está no núcleo da célula, né? Então, o que é que um vírus precisa? Ele entrou, a sua cápsulazinha se foi e... Aqui eu vi que nada. A cápsulazinha se foi e aí o material genético do vírus ele vai entrar no núcleo para poder fazer, para poder parasitar ele, né? Usar o DNA da célula. O que é que acontece? A ivermectina, ela inibe, ela impede que proteínas transportadoras, as importinas, o nome da proteína, né? Elas levem, né? Transportem os vírus do citoplasma para o núcleo. Então ela vai ficar no citoplasma e vai ser destruída no citoplasma mesmo. Não entrando, não fazendo parasitismo lá dentro. Acabou-se, a célula não vai morrer, não vai ficar infectada, né? E nós temos ainda a anita, né? A nitazoxanida, que também tem ação antiviral. Como é que ela tem uma ação antiviral? Ele inibe a fosforilação oxidativa das mitocôndrias. Ao ser feito isso, a mitocôndria além de produzir a energia, né, quebrar a glicose e produzir a energia, ela quem faz a conversão de uma proteína, de uma enzima chamada... Oh meu Deus, fugiu o nome aqui agora. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Que com essa enzima, o vírus ele pode fazer, parasitar a célula, né? Fugiu o nome agora, tá? Daqui a pouco eu lembro o nome dela, dessa enzima. Então, o que foi que aconteceu? O que é que acontece? Inibindo a ação do vírus, a célula não consegue, não vai morrer, a célula não vai ser parasitada. E dá tempo do seu sistema imunológico agir. O seu sistema imunológico agindo, destruindo os vírus excedentes, acabou. Ainda tem uma outra ação das três, viu? A hidroxicloroquina, vocês sabem que é um subproduto da cloroquina. Ela é usada muito para febre reumática e principalmente para malária, né? Que é um protozoário, é um ser vivo, aliás, é uma célula, né? Um ser unicelular. Então ele ataca o protozoário nessa mesma ação que eu acabei de falar, viu? A ivermectina é um vermífugo, né? E a é um antiparasitário. E a nitazoxanida é um vermífugo e antiparasitário também. Então eles agem em outros seres vivos, eles agem em vermes, eles agem em protozoários, né? Porém, observou-se, já se sabe há muito tempo, que eles também têm essa ação antiviral. Ou seja, existe tratamento para o SARS-CoV-2, para o Covid-19. Se você pegar no início, esse tratamento vai fazer com que você se livre depois de um tempo. Tá? Ele vai ajudar seu corpo a destruir o vírus. Lembrar, esqueci de dizer, que quem destrói esses remédios não destrói vírus não, viu? Quem vai destruir o vírus é o seu sistema imunológico. Ele vai fazer um escaneamento do vírus e a partir disso vai produzir, que a gente chama de imunoglobulinas, né? A gente fala muito de 2, que é a imunoglobulina M, A, G, e depois você vai ficar imunizado e acabou-se. Você não vai nem transmitir e nem pegar mais a doença. Esqueça esse negócio de reinfecção, não existe isso. Um caso ou outro, você tem que estudar para ver o que foi que aconteceu. Um caso ou outro, mas não existe. No momento que você for imunizado, acabou-se, você está livre daquilo ali.
O que é que mais a gente pode falar? Meu computador deu uma apagada aqui agora, não sei o que é que foi, viu? Então, tratamento. Aí o pessoal vem com vacina. Rapaz, eu, sinceramente, eu sou a favor da vacina. Claro que eu sou a favor da vacina. Tem que ter essa vacina. A vacina é o que eu acabei de dizer. Na hora que você tomar a vacina, você vai estar tomando o vírus modificado, o vírus atenuado, ou só a cápsula do vírus, que é para o seu sistema imunológico reagir e produzir a defesa, a imunoglobulina. Repare, o que é que a gente está falando? Então quer dizer que você não pode pegar a doença. Você sendo sadio, você não pode pegar a doença. Fazer um tratamento, você não pode pegar a doença. Tem que ficar em casa, que é para não pegar o vírus. Mas aí querem injetar uma vacina que é o vírus que causa a doença. Cadê a lógica disso aí? Né? Eu sou a favor. Acontece que não é fácil fazer vacina. Não é fácil. Demora. A vacina mais rápida que foi feita, salvo engano, posso estar errado, foi a da catapora, salvo engano. A da varicela, que foram 4 anos. As outras, 10, 12, 20 anos de testes. De repente me aparecem essas vacinas aí com 6 meses, 8 meses. Bom, eu espero que dê certo, estou torcendo para que dê certo. Eu só não quero que imponham a mim o uso dessa vacina. Eu não preciso mais, já peguei isso aí. Eu não preciso mais. Será que vão impor eu tomar essa vacina? Eu acho as coisas mais ridículas do mundo. Ah, mas professor, aqui no Brasil existe uma lei que obriga. Não, obriga para crianças, que são vulneráveis. Para criança, sim, né? Que não tem poder de decisão. Mas para você que é adulto, forçar você, coisa mais ridícula do mundo. Então, galera, esse videozinho que eu fiz aqui, não foi nenhum videozinho, já tem com 17 minutos aqui, foi para falar um pouquinho sobre isso, tá? Percam o medo. Reajam, vocês estão perdendo o poder de reação, vocês estão aceitando muito fácil o que os outros dizem, e os governantes estão tendo poder na mão para mandar em você. Ah, uma coisinha que eu esqueci, o uso da máscara. Ok, bacana, você está em um ambiente fechado, use mesmo, mas você está na rua, ao ar livre, o vento leva o vírus não demora vivo não, no meio ambiente, ele se destrói, né, os fatores abióticos que tem na natureza destroem o vírus naturalmente. Você está no seu automóvel, sozinho, usando máscara para quê? Você vai estar respirando gás carbônico, CO2. Você vai estar aumentando a taxa de gás carbônico, hipóxia é o nome disso, né? Você vai estar aumentando a taxa de CO2 no seu organismo. Uma outra coisa que pode acontecer, principalmente naquelas máscaras, observe se o pessoal que trabalha em hospital ou em clínica, se é aquela mesma máscara que você usa, né? Tem muita gente usando máscara de pano, relavando, coisa e tal, papapá. É horrível aquilo ali. Quando você respira, sai água. Água. A gente perde água respirando, falando, e aquela água fica presa ali, fica umedecendo aquela máscara. E aí você não está vendo, mas está cheio de micro-organismos ao redor. Eles vão lá, vão fazer culturas, eles vão adorar aquilo ali, né? E você vai ficar doente, gente. Você vai correr, você vai andar, vai fazer a sua saúde. Para que você vai usar máscara? Me diga. Você vai à praia, um sol quente desgraçado. O calor destrói também. É um dos fatores abióticos que faz isso. Para que usar máscara? Então reajam, percam o medo. Vocês estão com medo, porque imputaram na sua cabeça que é um vírus que mata qualquer um, que é um vírus que tem alto grau de letalidade. Não tem. E aí você se tranca em sua casa e tira a máscara. O que foi que você fez? Você acha que o vírus ele respeita muro, portão? Não. Então, gente, reajam, sejam mais lógicos, leiam mais as coisas para poder discutir com as pessoas e ensinem aos outros, né? Percam o medo, porque senão a gente vai ficar nas mãos desses governantes aí. Vocês sabem por que é que eles querem que a gente fique em casa, que eles querem fechar tudo, que eles querem que venha dinheiro federal, dinheiro do governo Bolsonaro, para que eles botem no bolso. É só isso que eles querem. Estão preocupados com outra coisa não. Valeu, galera. Professor Vladimir na área, valeu. Fui.